Muito bem, meus irmãos. Que manhã gloriosa, hein? Vamos, oremos. Pai, nós queremos te agradecer por mais essa manhã que temos. Vamos abrir a tua palavra, vamos ouvir a tua voz. Queremos te pedir, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus. Nós precisamos, ó Deus, ouvir o que o Senhor tem a dizer através da tua revelação, da tua palavra. Então, que o teu Santo Espírito abra os nossos corações e nós possamos estar sensíveis ao teu mover e à tua palavra. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo de número 6, ou você me acompanha na leitura a partir do verso de número 1. Marcos capítulo de número 6, a partir do verso de número 1. Jesus saiu daí e foi para a sua cidade, acompanhado de seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos do que o ouviam ficavam admirados. Jesus estava em Nazaré, sua cidade natal. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, que o profeta não tem honra. E não pôde ali fazer nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Muito bem, meus irmãos. Ao ler esse texto, algumas coisas vieram ao meu coração. Algumas coisas vieram ao meu coração. E uma delas foi... Quem me ajudou a perceber foi um escritor grego antigo chamado Públio, o Sírio. Ele diz o seguinte: a familiaridade gera desprezo. A familiaridade gera desprezo. O que o Públio, o Sírio, estava querendo dizer? Que quanto mais próximo e quanto maior a nossa convivência, em algumas situações, aquelas coisas que antes nos encantavam, não nos encantam mais. Já passaram por isso? Já passaram por isso? Geralmente isso acontece no namoro, no relacionamento. Tem coisas que antigamente no relacionamento com o seu cônjuge, com o seu namorado, com o seu noivo, né, encantavam você, mas com o passar do tempo, aquelas coisas que lhe encantavam agora se tornaram quase que desprezíveis e insignificantes. A cor dos olhos da sua amada, o sorriso do seu amado, o cheiro, o sotaque, o timbre da voz.
Às vezes, no começo do relacionamento, quando você ouvia aquele timbre, o seu coração palpitava, saía pela boca. Hoje, mal 2 batidinhas. Mal 2 batidinhas. Jesus tenha misericórdia. E eu sei, eu queria ajudar, o Públio é um sábio do antigo Império Romano. E eu não quero, assim, estragar o que ele escreveu, mas eu vou tentar ajudar para contextualizar na nossa cultura. Na minha concepção, em uma sociedade que hipervaloriza a novidade, a familiaridade gera desprezo. Nós hipervalorizamos a novidade. Já perceberam? Tudo que é novo nos encanta. O restaurante novo na cidade, você quer ir. Talvez a comida nem seja boa, mas você quer ir, bater uma foto, colocar no Instagram para dizer que você esteve lá, primeiro com seus amigos. A novidade nos encanta. O telefone novo. Já perceberam como é que a gente lida com as coisas assim, né? O carro novo, você comprou um carro, Deus te deu a oportunidade de você comprar um carro novo. Talvez não tão novo, um carro mais ou menos novo, né? Hoje alguém me abordou e disse assim, pastor, comprei um carro novo. E ele falou assim, eu falei, e tá novo? Ele falou, tem uns 100 mil km. Eu falei, tá bom, tá novo. Para ele é novo, não é? Para ele é novo. E daí, o que ele faz com o carro? Ele passa cera, coloca cheirinho. Daqui uns 2 meses, vai estar uma lástima o carro. Eu sei porque o meu é assim. Quando eu peguei o meu carro, que também não era também novo, mas para mim era novo. Não era novo, mas para mim era novo. Chegava, mandava dar banho nele. Toda semaninha lá, toda semana não. A cada 15 dias uma lavadinha. Uma cerinha, um cheirinho novo. Hoje fazem quase 90 dias que ele não lava. Não lava, tá lá. Passou a novidade. Celular a mesma coisa. Você compra o celular, você vai lá, gasta uma nota no celular e depois você vai na loja de acessórios e gasta uma outra nota, comprando capinha, pondo película, não sei o quê, anti-impacto, porque é novo. Daí o seu filho brinca 2 vezes com o seu celular, deixou de ser novo. Isso para quem tem filho pequeno como eu, que gosta de pegar no celular. Deixa de ser novo. A novidade, ela passa. Então, muitas vezes, na nossa sociedade, o que nós fazemos? Nós vivemos de novidade em novidade. Nós vivemos de novidade em novidade. Novidade em novidade. Novidade em novidade. E aqui está o grande problema. O grande problema do nosso coração. Porque coisas que realmente importam na vida são coisas que precisam ganhar maturação. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Bom vinho. Bom vinho é vinho que pouco envelheceu no barril? Sim ou não? Bom vinho, ele precisa ter um tempo do quê? De maturação no barril. Sabia? Daí você vai tomar um vinho com quem conhece. Eu tenho uns amigos aqui, tem uns caras aqui nessa igreja que sabem tomar vinho de maneira santa. Sabe? Maneira santa. Santa. Toma um vinhozinho à la Calvino, de maneira santa. Se controlando. Se controlando. E daí você vai tomar vinho com esses caras, ele fala assim, pastor, você sentiu aqui as notas de laranja e carvalho que existem no fundo deste vinho? Eu, como sou um homem, como diz o meu auxiliar aqui, o Guilherme, eu sou um homem rústico. A única coisa que eu reconheço é que o vinho é bom. E eu faço sempre aquela cara de que senti. Não, realmente, eu sempre faço essa cara. A novidade gera
A gente tá emergido nessa cultura da novidade, mas nós nos esquecemos que coisas boas são coisas que têm o quê? Maturação. Maturação. Não são as novidades. Isso também acontece com a espiritualidade. Vocês já perceberam que existe um frenesi dentro da espiritualidade cristã por novidade? Por novidade. Toda hora tem uma nova unção na igreja. Eu sou velho. Para alguns aqui. Para os outros eu falo que eu sou jovem. Mas eu contesto aqueles que me chamam de jovem. Né? Porque já falei para vocês, estou com dor no corpo todo. Vou na academia, saio com dor no corpo todo. Isso quando eu achava que eu era jovem, não acontecia. Mas vamos lá, isso é um outro assunto para uma outra hora. Quando você não vive nessa esfera da novidade o tempo todo, você precisa ganhar maturação nas coisas, experimentar as coisas com o tempo, viver com o tempo e não viver nessa frenesi de novidades. Como eu dizia, eu sou da década de 90 dentro da igreja. Daí você tinha a unção da lagartixa. As pessoas ficavam grudadas na parede. A unção do riso. Alguns aqui passaram pela unção do riso. A unção do dente de ouro. O pessoal aqui da igreja de Sorocaba não, mas eu, que era meio pentecostal, rapaz, na minha juventude, dente de ouro, gente. Unção de dente de ouro. Aparecia crente com dente de ouro. Tinha que arrancar o dente, vender. Estava lá dentão de ouro. Eu nunca vi, mas dizem que teve. Unção do riso, dente de ouro, unção de não sei o quê. Daí chegou a moda, a última moda, Black Church. Parede preta, sem luzes alguma na igreja, telão, fumaça do púlpito. Eu já falei que eu quero arrumar uma fumaça aqui, ó. Eu quero arrumar uma fumaça aqui. Tem uma portinha aqui, vocês não veem, mas tem uma porta aqui. Daí quando o pastor for entrar, sai a fumaça, eu entro assim, imaginou? Que legal? Ia ser pirotécnico, né? Ia dar um ar assim, né? Daí o Juliano bota um efeito na minha voz, fala assim, bom, bom, bom. Pensou? Novidade, isso cativa o nosso coração, mas isso é de fato espiritualidade, isso de fato é evangelho. E daí eu queria chamar um antigo discípulo de Jesus, já falecido, Dietrich Bonhoeffer, morreu dentro do regime nazista, em um campo de concentração, um pastor alemão, mas que se insurgiu contra o regime nazista. E ele diz o seguinte no seu livro sobre discipulado, ele fala assim, o discipulado é um compromisso exclusivo com Cristo. Desse modo, o discípulo sempre vê apenas seu Senhor e segue somente a Ele. Se olhasse apenas para o extraordinário, já não estaria no discipulado. Para o discípulo, o extraordinário, perceba, para o discípulo, o extraordinário consiste unicamente na obediência simples à vontade do Senhor. O que é extraordinário? O que deve empolgar o nosso coração diante da espiritualidade cristã? O que deve empolgar o nosso coração diante da espiritualidade cristã é essa obediência, essa única obediência, essa simples obediência à vontade do Senhor. Ciente de que não há alternativa e que, portanto, o que ele faz é o natural a fazer. Então, me surgiu uma questão e eu gostaria de responder essa questão com vocês nessa manhã. Como viver o extraordinário da simples obediência sem cair na familiaridade desprezível? Como a gente vive essa simples obediência ao Evangelho, sem a gente tropeçar por tanto
frequentar igreja, sabe? Porque chega um momento que você ouve tanto sobre alguns milagres de Jesus, que aquilo não te emociona mais. Às vezes nós somos tomados por uma familiaridade desprezível diante, por exemplo, da ceia do Senhor. Sabe? Aqui nós temos o costume tradicional de celebrar a ceia no primeiro domingo, né, do mês. Mas tantos domingos, tantos primeiros domingos, você já tomou a ceia, que aquilo não te toca mais. É mais um ritual. Você senta, ao invés de você examinar o seu coração, naquele momento tão importante daquele sacramento, você talvez está pensando no almoço daqui a pouco, você está pensando no problema que você deixou para fora, e a única coisa que você não está fazendo é examinar o seu coração. Às vezes seja o próprio culto público, né? A gente participa todo domingo de um culto público, né? Todo domingo a gente está por aqui. E daí você entra todo domingo aqui. E daí você vê o pastor abrir todo domingo a mesma palavra. E isso não te toca mais. Isso tomou-se contornos de uma familiaridade desprezível. A gente só não tem coragem de nomear. Sabe? Às vezes a gente não tem coragem de nomear algumas coisas na nossa vida. A gente não tem coragem. Porque a gente acha, se nomear, duas coisas acontecem. Ou a gente está pecando, se a gente nomeia aquilo que a gente está sentindo, e daí a gente se torna culpado, né, porque a gente nomeou. Ou a gente não quer lidar com o problema. E quando você não quer lidar com o problema, você não nomeia o problema. Você não nomeia o problema. Porque a partir do momento que você dá nome àquele problema, você sabe que aquilo... Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe o que você tem que fazer. Se você der nome ao seu problema, você sabe o que você tem que fazer. Deixa eu te dar um exemplo bíblico sobre isso. Por exemplo, quando Davi caiu no pecado de adultério com Betseba, ele foi exortado pelo profeta Natã. E ao ser exortado pelo profeta, ele caiu na consciência do quê? Do que ele fez, do que ele errou. Do erro dele. Até então ele não tinha o quê? Nomeado o problema. A partir do momento que ele nomeou o problema dele, de que ele falou assim, eu pequei contra o Senhor. Ele sabe o que ele precisa fazer. Ele tem que tomar providências a partir daquele momento. Isso pode ser na sua espiritualidade ou em qualquer área da sua vida. Em qualquer área da sua vida. A partir do momento que você nomeia um problema, seja na área profissional, seja nos relacionamentos, qualquer área da sua vida, você nomeou o problema, você precisa resolver aquele problema. Sendo assim, deixa eu responder essas perguntas através de princípios. Ok? Primeiro princípio. A incredulidade gera insatisfação em nosso coração. Qual que é o problema da incredulidade? Para a fé cristã, para a espiritualidade. O problema da incredulidade para a espiritualidade é que ela vai gerar insatisfação no coração. Deixa eu te mostrar como o texto bíblico nos apresenta a incredulidade no texto. Veja só, Mateus 6, versículos 5 e 6. E então... Marcos 6, versículos 5 e 6. E não pôde fazer nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. O texto paralelo, no outro evangelho, Mateus capítulo 13, o mesmo fato contado por Mateus conta da seguinte forma, Mateus 13, 58. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Perceba, a incredulidade é ponto-chave nos dois textos. É ponto-chave nos dois textos. O que nós precisamos fazer, então, é definir o que é incredulidade. O que a Bíblia, ou o que a palavra de Deus define como incredulidade. Então, o autor bíblico, tanto Marcos como Mateus, eles usam
a mesmíssima palavra no grego para a incredulidade. Existem outras palavras que são sinônimos, que eles poderiam ter usados, mas por inspiração do Espírito Santo, eles usam a mesma palavra. Então, perceba uma coisa. Essa palavra é empregada para descrever a atitude de resistência ou rejeição em aceitar o que é apresentado como verdade. Duas conotações. Resistência ou rejeição. Então, incredulidade nas Sagradas Escrituras não tem a ver. E aqui está uma coisa que é importante você ficar sabendo a partir deste momento. Incredulidade nas Sagradas Escrituras não tem a ver com dúvida. Não tem a ver com dúvida. Porque muitas vezes você e eu pensamos que as nossas dúvidas é um ato de incredulidade. Não! É um ato da humanidade. Nós temos dúvidas porque nós não sabemos o que acontece no nosso futuro. Nós não somos oniscientes. Nós não somos oniscientes. Então você vai ter dúvida mesmo. Eu estou com dúvida sobre o meu futuro, Wellington. Eu estou com dúvida sobre qual decisão tomar. Isso demonstra que eu não tenho fé? Não! Isso demonstra que você é um ser humano. Somente isso. Somente isso. Mas resistência e rejeição são outras coisas. Resistência e rejeição não significam dúvidas. Não significam dúvidas. Então perceba. Veja. Resistência. A pessoa pode estar aberta à possibilidade de aceitar a verdade no futuro, mas no momento há uma resistência emocional, intelectual ou psicológica. A pessoa olha para aquilo e fala, cara, tá certo, ele aceita aquilo como uma verdade. Mas ao mesmo tempo que ele aceita aquilo como uma verdade, ele não consegue o quê? Abraçar totalmente. O texto que nós lemos fala que as pessoas falam de Jesus e ela cita alguns dos irmãos de Jesus e entre eles está lá Tiago. Tiago talvez foi uma pessoa que teve resistência no começo do ministério de Jesus. Tiago, ele é irmão de Jesus. Mas esse mesmo Tiago que no começo teve resistência, dúvidas a respeito de quem de fato era Jesus, talvez por uma questão emocional, porque ele era irmão de Jesus, né? Ele viu Jesus crescer. Talvez até mesmo psicológico. Ele falou assim, meu Deus, como é que o meu irmão é Deus? Então aquele que teve um começo de resistência, no final da vida se torna uma coluna da igreja. Ele escreve uma carta. A carta de Tiago, nas Sagradas Escrituras, é a carta do irmão de Jesus, a igreja. Do outro lado, a gente tem a rejeição. E a rejeição talvez seja uma das coisas mais difíceis. Pode indicar uma decisão consciente de não aceitar ou acreditar na verdade apresentada. É uma ideia consciente de não aceitar, de não acreditar na verdade apresentada. Muitas vezes acompanhada de uma recusa deliberada. Por exemplo, Faraó. Quando Deus, no Antigo Testamento, vai libertar o povo dele do cativeiro do Egito, desde as Sagradas Escrituras, que Deus endureceu o quê? O coração de Faraó. E mesmo o Faraó vendo todos os milagres, todos os feitos maravilhosos do Senhor, ele não amoleceu o quê? O coração. Então deixa eu te dizer uma coisa aqui. Como eu não sou Deus, eu não sei quem são as pessoas que rejeitam o Evangelho. Mas eu tenho uma convicção comigo. A rejeição ao Evangelho é uma ação de Deus na vida da pessoa do endurecimento do coração. E você pode ler, então, a carta de Paulo aos Romanos, e você vai entender isso que eu estou te dizendo.
Quando alguém rejeita o Evangelho de maneira consciente, de maneira deliberada, é porque Deus endureceu o coração daquela pessoa. No entanto, a resistência, eu acho que talvez você até pode estar numa comunidade cristã e ser resistente ao Evangelho. Você vem, domingo após domingo, fica com raiva daquilo que eu prego. Tem atrás da sua porta um alvo daqueles dardos que fica com a minha foto jogando. Tô brincando, tem não, né? Eu sei disso. Mas se pudesse, teria. Né? E jogaria ali os dardos com raiva daquilo que a gente fala domingo após domingo aqui. Isso é resistência ao Evangelho. Resistência. Gradativamente, Deus está convencendo você da verdade do Evangelho, mas você resiste ainda. Então nós temos aqui dois cenários, dois tipos de pessoas. Dito isso, perceba como o texto se desenrola. Verso de número 2. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Perceba, Jesus está no ambiente religioso. Jesus não está nas ruas. Jesus está onde? Na sinagoga. Um lugar onde se anuncia a palavra de Deus, até então contida, o Antigo Testamento. Jesus está ensinando na sinagoga. E muitos do que ali ouviam ficavam o quê? Admirados. Eles olhavam para aquilo que Jesus estava ensinando e eles ficavam admirados, admirados. A expressão traduzida literalmente é de boca aberta. Ficavam de boca aberta ao ouvirem os ensinamentos de Jesus. Agora, perceba. Eles começam a questionar. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não está aqui conosco as suas irmãs? E ficavam, perceba, escandalizados por causa dele. Então nós temos dois sentimentos aqui. No começo do texto nós temos o sentimento de admiração e no final do texto nós temos o sentimento de escândalo. Escândalo. No começo eles estão admirando e no final eles estão o quê? Escandalizados. Parece duas coisas opostas aqui. E talvez seja isso que Jesus muitas vezes faça a gente se sentir, né? Coisas opostas no mesmo momento, na mesma vida, no mesmo coração, nós podemos nos admirar e nos escandalizar, nós podemos querer aquilo e ao mesmo tempo não querer. Mas o que o texto mostra para a gente quando a gente o sublinha? Perceba, seus ensinamentos deveriam te surpreender, mas isso não é suficiente. Perceba, eles olham para o ensinamento de Jesus e dizem: que sabedoria! Olha como ele ensina. Não é só aqui, mas em várias partes do Evangelho as pessoas ficavam admiradas com o quê? Com o ensino de Jesus, porque o ensino de Jesus não era igual ao ensino dos fariseus, das pessoas que ensinavam naquela época. Jesus, ele ensinava de maneira diferente. Jesus ensinava a palavra de Deus, dando a palavra de Deus sentido à vida corrente das pessoas. E as pessoas ficavam admiradas. Mas parece que isso não é suficiente, perceberam? Não é suficiente. Eles não somente tinham um ensinamento de Jesus, mas perceba, seus milagres podem te cativar, mas isso não é suficiente. O texto bíblico diz que eles olhavam para os milagres que Jesus realizava e eles falavam: mas onde tem esse poder? Olha os milagres que ele faz. Mas parece que não é suficiente para eles se dobrarem ao Cristo. Então, veja, o ensino não é suficiente,
O ensino não é suficiente. Os milagres não são suficientes. Assim também como sua origem humilde deveria ser um testemunho da fidelidade de Deus, mas isso por si só não é suficiente. Ao olharem as Sagradas Escrituras e perceberem como que o Messias deveria de ser, e olharem para Jesus, apesar de perceberem essa realidade, não era suficiente. Deixa eu te perguntar uma coisa para você. Nós não somos muito parecidos com essas pessoas? Nós temos os ensinamentos de Jesus, nós muitas vezes experimentamos na nossa vida um milagre. Nós experimentamos na nossa vida um milagre. Seja ele de grande magnitude ou pequena, nós experimentamos o cuidado de Deus na nossa vida. Mas parece que o cuidado não é suficiente. Parece que o ensino não é suficiente. E parece que o nosso coração não se dobra. Não se dobra. Não se dobra. O texto nos mostra que apesar da admiração, apesar dos sinais, apesar da admiração e dos sinais, aquilo não satisfazia o coração daquelas pessoas. Perceba, eles ficaram então escandalizados. Escandalizados. E essa palavra tem a possibilidade de ser traduzida de duas maneiras. Primeiro, provocar tropeço. O que significa escandalizados na Bíblia? A palavra aqui é escândalos, né? Então, que é traduzida, ou quase que transliterada, né? Nem traduzida, é transliterada para o português como escândalo. Mas o que significa a raiz dessa palavra? Primeiro, provocar tropeço. Então você provoca o tropeço de alguém para que essa pessoa ganhe uma certa atenção. Essa é a ideia. Você desestabiliza a pessoa para que a pessoa ganhe atenção de novo. Então, Jesus está provocando o quê? Escândalo. E está provocando escândalo para quê? Porque aquelas pessoas eram tão familiarizadas com a palavra de Deus que, ao serem escandalizadas, elas ganhavam de novo o quê? A atenção no que Deus estava fazendo. Uma outra possibilidade é causar ofensa. Causar ofensa. E qual que é a ideia de causar ofensa aqui? É você estar ouvindo algo e aquilo cair tão profundamente no seu coração, te confrontar tanto, que aquilo se torna ofensivo. Então perceba uma coisa, diante do Evangelho de Jesus não existe alternativa de neutralidade. Não existe alternativa de neutralidade. Ou você vai perder toda a sua estabilidade, ou você se sentirá ofendido. De duas uma. Jesus, ele não veio... às vezes a gente não gosta de alguns textos que está no Evangelho. Não é verdade? A gente passa por cima desses textos. Mas o próprio Jesus, ele vai dizer o seguinte: eu não vim trazer paz aqui. Eu não vim trazer paz. Eu vim trazer o quê? Espada. A gente não gosta desse texto. Quantas vezes você vê esses pregadores pop pregando o texto da espada aqui? Sobra para os pastores como eu, que prega domingo após domingo, pregar o texto difícil desse para as pessoas. Perceberam? Jesus, ele diz o seguinte: olha, eu não vim trazer paz. Vocês acham que eu vim trazer paz? Eu vim trazer o quê? Espada. Porque o evangelho que eu prego ofende a forma com que você vive. O evangelho que eu prego tira a sua estabilidade.
É isso que o evangelho faz. O evangelho que eu prego, Jesus está dizendo, o evangelho que eu prego expõe os seus pecados, expõe as suas fragilidades. E ninguém gosta de ser exposto. Ou gosta? Ninguém gosta. Desde Gênesis capítulo 3, depois que o homem e a mulher se viram nus, o que eles fizeram? Fugiram, se esconderam, construíram roupas para si, porque ninguém gosta de exposição. Mas o que o evangelho faz? O evangelho de Cristo Jesus nos desnuda, É isso que o evangelho faz comigo e com você. E por isso que o evangelho, às vezes, em alguns momentos, ele não é tão confortável. Não é confortável seguir a Jesus. Na verdade, seguir a Cristo Jesus se torna um grande desafio de viver no desconforto. Por que viver no desconforto? Porque Cristo Jesus me convida, a mim e a você, a uma caminhada de transformação, uma caminhada de crescimento. Basta você olhar o Sermão do Monte. Você, ao olhar o Sermão do Monte, você percebe essa realidade. Então veja. Jesus, ele caminha com você nessa realidade. A pergunta que o texto está fazendo para você é: em qual área você está? Qual pessoa você é? Ou melhor, eu creio o seguinte: se você está na igreja aqui hoje, provavelmente você está na esfera da pessoa de cima, da resistência. Então deixa eu te perguntar, quais são as áreas da sua vida que resistem ao Evangelho de Jesus? Quais são as áreas da sua vida que resistem ao Evangelho de Jesus? O Evangelho de Jesus diz para você amar o teu próximo. Quais são as áreas da sua vida que resistem ao Evangelho de Jesus? O Evangelho de Jesus diz para você perdoar o teu próximo. Quais são as áreas do Evangelho que resistem? Quais são as áreas da sua vida que resistem ao Evangelho? O Evangelho de Jesus diz para você ser generoso, caridoso, amoroso. O Evangelho de Jesus diz para você ser paciente. O Evangelho de Jesus retira você da zona de conforto. O Evangelho de Jesus diz para você ser persistente. Persistente. Qual área do Evangelho de Jesus o seu coração está resistindo? Perceba, toda resistência ao Evangelho é um sinal de incredulidade. Toda rejeição ao Evangelho é um sinal de incredulidade. Na minha concepção teológica, a rejeição ao Evangelho é uma área que só Deus pode curar. Porque quem endurece o coração é o Senhor. Mas a resistência ao Evangelho, que é a santificação, tem a ver com a sua responsabilidade. Segundo princípio que eu gostaria de compartilhar com vocês. A incredulidade expressa tanto na rejeição quanto na resistência pode limitar a ação de Jesus. Perceba, a incredulidade, tanto na resistência quanto na rejeição, ela limita a ação de Jesus. O texto é muito claro. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Como nós vimos em Mateus capítulo 13, verso de 58, Mateus ele já liga diretamente. E não realizou muitos milagres ali por causa do quê? Qual o motivo? Da incredulidade deles. Da incredulidade deles. Então veja, a incredulidade faz com que Jesus não realize obras poderosas em sua cidade natal. Ele curou apenas algumas pessoas. Assim, como se, parece que Marcos, ele na sua forma literária, ele coloca que Jesus poderia ter feito muito mais, muito mais. Como filho de Deus,
onipotente poderia ser restringido, limitado pela incredulidade de Nazaré? Ele não poderia realizar milagres porque optou, é uma opção do Cristo, por não fazê-lo diante de uma incredulidade evidente, moral e espiritual. Ele se sentia constrangido a não revelar o seu poder em um ambiente de resistência e rejeição. Ele impôs as mãos sobre alguns enfermos e os curou. Mas imagine o que ele poderia ter feito na presença da fé. O que Jesus poderia ter feito na presença da fé? A incredulidade, meus irmãos, aprisiona, entre aspas, Jesus em nossas limitadas interpretações. É isso que a incredulidade faz. Você e eu, muitas vezes, temos interpretações muito mais culturais do que bíblicas da pessoa do Cristo. Por exemplo, agora eu vou mexer aqui com os nossos jovens. Se eles não estão aqui, mas mais tarde provavelmente eles ouvirão isso, ou a boa fofoca da igreja chegará ao ouvido de todos. Tenho certeza. Tenho certeza. Existe uma série chamada The Chosen, Os Discípulos. E assim, é uma série belíssima, belíssima. Tem gente que assiste a série e chora. É uma série que conta a história de Jesus. Mas não muito. E aqui está, para mim, a questão. Toda série, ela é carregada de ficção e romance. Então, o The Chosen não é revelação. Mas tem jovenzinho aí achando que The Chosen é revelação. Não lê as escrituras e assiste um capítulo da série. Miserável. Já fiz minha devocional, pastor. Eu li aqui, eu assisti um capítulo da série. Pelo amor de Deus. Um episódio. Outra coisa. Todo romance, toda ficção, todo romance e ficção, apesar de serem baseados em fatos reais, porque o The Chosen é baseado nas Sagradas Escrituras, fatos reais, eles têm, por causa dos seus autores, uma ideologia. Tudo. E nem sempre a ideologia que está na série é aquilo que a Bíblia retrata. Então, cuidado. É bonitinho? É bonitinho. O senhor assiste? Assisto. Como entretenimento. É legal, é melhor do que assistir a algumas outras séries do Netflix que não vale a pena nem mencionar. No entanto, tem romance, tem ficção e tem ideologia. Por isso, contamina o quê? O fato histórico, a verdade. Então, se você deseja ler de fato, compreender de fato as Escrituras, você precisa, compreender de fato Jesus, você precisa ir às Escrituras Sagradas. Você precisa ir às Escrituras Sagradas para você ser livre das suas falsas concepções a respeito de Jesus. Você precisa ler as Sagradas Escrituras para você, ao ouvir um pregador, seja qual for o pregador, você poder olhar para ele e dizer, bom, diante daquilo que o Senhor ensinou hoje, está certo, porque as Escrituras corroboram com aquilo que você disse. E no momento que um pregador, um pastor, um presbítero, seja qual for, ensinar algo que não corrobora com as Sagradas Escrituras, você tendo as ferramentas básicas no seu coração, você pode questioná-lo e você não será enganado. Qual que é o problema do nosso mundo, gente? Existem gurus para tudo na vida. Já parou para pensar? Todo mundo tem o caminho das pedras? É até cansativo.
É cansativo. Todo mundo tem o caminho das pedras, como se a vida fosse simples dessa forma. O pior de tudo, é que a gente paga para os gurus. Já parou para pensar nisso? Que tem muita gente travestida de intelectualidade, mas no fundo é um guru. Não tem nada de ciência, só sentimento. Não tem nada de verdade. Só filosofia barata, humanista. Mas a gente olha para aquilo e porque tem uma frase de efeito, a gente acha que é sábio. Sábios são as Sagradas Escrituras. Sábios são os livros de provérbios. Sábios são os livros de cantares. Sábios é a eclesia. Quer aprender a viver a vida? Quer aprender a viver diante de uma depressão? Leia Eclesiastes. Leia Eclesiastes. Quer viver? E eu estou falando do lugar de fala. Porque eu já passei. Eu já fiz terapia. E o que me ajudou foi, primeiro, ter um terapeuta com a mesma cosmovisão que eu tenho. Cristã da vida. Ter um terapeuta com a mesma cosmovisão que eu tenho. Cristã. Então ele não vinha questionar a minha fé. Ele não vinha questionar a minha cosmovisão. Pelo contrário, ele reforçava a minha cosmovisão. E me ajudava nos meus pontos cegos. Primeira coisa. Segunda coisa, e mais importante que me ajudou, leitura das Sagradas Escrituras e dos livros que ninguém gosta de ler. Qual deles? Eclesiastes. Porque Eclesiastes vai dizer para você o quê? Que tudo na sua vida é vaidade. E quem gosta de ouvir que tudo na vida é vaidade? Quer dizer que aquilo que tanto almeja é simplesmente vaidade? Eclesiastes vai dizer para você, é vaidade. Que você precisa aprender a viver no simples e não no luxo. Que o luxo não faz diferença nenhuma. Que o luxo não te traz felicidade. Pelo contrário, pode roubar a felicidade que você tem. Então deixa eu contar para você uma experiência que eu tive essa semana com meu filho. Como vocês sabem, em Campinas eu era pastor de uma grande igreja. Uma igreja presbiteriana Chácara Primavera. Eu não era o pastor titular, mas eu era o pastor auxiliar. Na verdade, na hierarquia da igreja, eu era quase que o segundo pastor. Eu estava no segundo campo, no campo que mais tinha, é uma igreja multi-site, com muitos lugares, com várias congregações, eu era o segundo maior campo. E o Arthur estava no carro, eu não sei por que ele perguntou isso. Ele falou assim, papai, na outra igreja, o seu salário era melhor? Eu falei assim, por que você está perguntando isso, filho? Ele falou assim, não, eu quero saber, na outra igreja, o seu salário era melhor? Eu falei, era, filho. Era melhor. Era melhor. Talvez ele viu que deu uma decaída nos últimos anos. Ele viu que o negócio não está muito bom. Daí ele falou assim, eu falei para ele, é melhor. Daí eu perguntei para ele, eu falei assim, filho, mas aonde você prefere? Na antiga ou na nova igreja? Daí ele falou assim, papai, eu gosto daqui. E daí ele falou a justificativa, aqui eu tenho os meus amigos, eu conheço todo mundo, as pessoas gostam de mim na igreja e tal. E foi dando as justificativas dele. E daí, no final da conversa, ele falou assim, nem sempre, papai, quem paga bem é o lugar onde a gente está feliz, né? A gente, na nossa vida, a gente entrelaçou felicidade com bom pagamento, com dinheiro.
Já perceberam isso? A gente entrelaçou felicidade com dinheiro. É incrível. É incrível. A gente entrelaçou. Parece que felicidade e prosperidade na nossa sociedade é inseparável. Ou seja, se você é próspero, você é uma pessoa feliz. Feliz. Será que prosperidade e felicidade caminham juntos? Será que prosperidade e felicidade caminham juntos? Será que pessoas prósperas não entram em depressão? Será que pessoas prósperas não têm problemas no casamento com o filho? A primeira coisa que... Eu sou pastor. Eu lido com casamentos que diariamente... A primeira dificuldade de um casal é o quê? A primeira briga de um casal acontece por causa do quê? Depois da pasta de dente. Primeira pasta de dente. Segundo, cartão de crédito. Dinheiro. Porque felicidade e prosperidade na nossa cultura, caminham juntos. E a gente não tem olhar para a simplicidade. Não tem, de maneira nenhuma, definitivamente não tem. E Jesus, então, ele nos diz exatamente isso. Jesus nos leva a enxergar que nós não devemos aprisioná-lo nas nossas interpretações a respeito dele, da fala dele. Agora, perceba. Uma outra coisa que o texto me mostra é que ele ficou admirado. Ele ficou admirado com o quê? Com a incredulidade. Sabe quando as pessoas ficaram admiradas com Jesus e perderam o fôlego? Agora quem está admirado e perdeu o fôlego é Jesus. Ele está admirado e perdeu o fôlego com o quê? Com a incredulidade dos seus discípulos. Com a incredulidade dos seus discípulos. Então perceba, a incredulidade representa uma adoração invertida a Jesus. É quando nós adoramos quem nós somos, mas não adoramos quem Ele é. Ou melhor, nós só adoramos a Jesus se Ele couber nas nossas concepções. Porque se Ele não couber nas nossas concepções, nós criamos o quê? Resistência a Ele. Porque Ele não cabe. Não cabe. Jesus não cabe. Eu já ouvi isso. Jesus não cabe na minha vida. Jesus não cabe na minha vida. Meu irmão, se Jesus não cabe na sua vida, alguma coisa de errado está com você. Jesus não cabe na sua vida. E por que às vezes Jesus não cabe na nossa vida? Porque nós queremos domesticá-lo, nós queremos colocá-los diante da nossa interpretação do que é fé. Você já parou para pensar em qual esfera você está? Você já parou para pensar se você está dentro dessa incredulidade? Se o seu coração tem essa resistência? Como aqueles que estavam na cidade natal de Jesus tinham? A questão, então, passa a ser, como que a gente enfrenta isso? Não é? Porque, assim, você viu que a sua incredulidade pode limitar a Jesus. Que muitas vezes nós caminhamos nessa esfera da incredulidade. Então, como que a gente vence isso? E Jesus, ele nos coloca essa realidade de duas maneiras. Primeira, ou terceira, olhando para o texto, correndo.
Enfrente a incredulidade cultivando a confiança em Deus através de uma vida simples. Perceba, nós estamos falando disso agora. Diz o texto: e estas foram as suas instruções aos seus discípulos. Olha o que Jesus diz aos discípulos: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão, não levem pão, nem um saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, não levem túnica extras. Perceba, durante 3 vezes Jesus diz em um pequeno texto: não levem, não levem. E uma das coisas que Jesus diz aqui para eles não levarem é o quê? O que você leva em uma viagem? Ou quando você vai sair de viagem, uma das coisas que você pensa que você tem que levar? Dinheiro. Dinheiro. E Jesus diz o quê? Não leve. Não leve. Não leve. Não leve. Perceba, veja só, a confiança radical na provisão de Deus é um indicativo de maturidade nas promessas divinas, revelando um entendimento prático da palavra de Deus. A confiança radical na provisão de Deus é um indicativo de maturidade nas promessas divinas. Você confia em Deus? Você confia no que Jesus diz para você? Aqueles homens eram como nós. Eles vão sair em uma missão. Jesus diz: não levem, não levem, não levem. Qual é a sua atitude diante dos nãos de Jesus? Você se encaixa nos planos dele? Porque aqui Jesus dá o plano. Qual que é o plano? Não levem. Confiem na minha providência. Confiem que eu vou prover vocês. Vocês vão caminhar e eu vou prover. Não façam. Vão com a roupa que você está no seu corpo. E confiem na bondade e na misericórdia de Deus. Façam isso. Será que nós teríamos a mesma atitude de coragem? Será que nós confiamos de maneira madura na providência divina? Ou simplesmente não? Jesus nos convida a cultivar essa vida simples. Vida simples não tem nada a ver com você viver na miséria ou fazer um voto de pobreza. Vida simples significa você confiar plenamente na providência de Deus. E não em você. Qual que é o exercício que Jesus está mostrando para os seus discípulos? Não levem nada, abram mão da segurança e confiem na minha providência. Esse é o exercício que nós temos que fazer hoje também. Você tem os seus bens, você tem as suas coisas, legal, mas não confiem neles. Você tem as suas possibilidades, louvado seja o Senhor. Deus abriu essa porta, passe por ela. Passe por ela. Mas não confie somente nisso que você tem. Confie na provisão de que Deus vai te sustentar. Que se tudo faltar, aquilo que você precisa, você já tem. Não é este o Salmo? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por quê? Porque não me falta nada. Porque tudo aquilo que eu preciso, eu já tenho, já foi me dado. O texto bíblico, então, nos leva a uma última questão. Enfrente a incredulidade, dando graças pelas portas abertas, e prossiga sem ressentimento diante das portas fechadas. Olha o que o texto nos mostra. Sempre que entrarem em uma casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Perceba essa realidade. Primeiro, olha só, sempre que entrarem em uma casa,
Fique ali até partir. Aceite com gratidão o que lhe é oferecido. Você está sem dinheiro, lembra? Sem túnica, somente com a sandália. Você está vulnerável. Então, diante disso, a porta que foi aberta, você aceita com o quê? Com gratidão. Com gratidão, aquela porta foi aberta por Deus. Passe por ela, meu irmão e minha irmã. Aceite com gratidão. Aceite com gratidão. Porque você está confiando na providência de Deus. Outra realidade. Viva em comunidade, compartilhe a vida. Quando você for ali na casa, você vive o quê? Em comunidade. Compartilhe a sua vida. É ali o lugar. Agora veja. Existe uma outra realidade. Se algum povoado não lhe receber nem ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunha contra eles. Veja, não se ressinta da rejeição. Ela é uma marca do discípulo de Cristo. O que o texto diz? Olha, quando uma porta se fechar, não fica ressentido. Quando você for excluído por aquilo que você pensa, por ser um discípulo de Jesus, não fica ressentido. Porque a rejeição é uma marca do discípulo. Isso vai acontecer. Isso aconteceu com quem nos versículos anteriores? Com o próprio Cristo. Então, você não fique ressentido com as coisas que não acontecem na sua vida. Segundo, não se contamine, permaneça firme e íntegro. O texto diz que nós devemos, e aqui é uma expressão judaica, né? Quando você sai de um lugar que não te abençoa, você sai de lá e faz o quê? Tira até a poeira, para você não se contaminar. Qual que é o sinal disso? De integridade. De integridade. Mantenha-se íntegro. Confiar na providência de Deus é manter-se íntegro nos seus princípios e valores. Por que eu confio na providência de Deus e me mantenho íntegro? Porque eu não negocio os meus valores e princípios. Ao não negociá-los, os meus valores e princípios, por mais dolorido que seja, eu estou dando um testemunho do quê? De fidelidade, de confiança, de credulidade. Eu confio que, apesar de tudo que está acontecendo, Deus vai cuidar. Deus vai trabalhar. Por fim, por último, não julgue. Seja apenas testemunha do que Deus deseja oferecer. No final ele diz, como testemunho contra eles. Ele não diz que você se torna um julgador daquelas pessoas. Você se torna o quê? Uma testemunha da infidelidade dos outros. Somente isso. Então você não julga, você se torna testemunha. Testemunha por quê? Porque você é íntegro. Você é íntegro. Mas essa integridade não deve te levar à soberba. Não deve te levar à soberba. Como então a gente aplica isso na nossa vida diária? Deixa eu te dar 4 alternativas. Quais são as resistências que existem em seu coração em relação ao Evangelho de Jesus? Adote uma postura de fé e rendição. Permita que o Evangelho guie nos seus pressupostos. Quais são as resistências que existem no seu coração em relação ao Evangelho de Jesus? Segundo, talvez as suas resistências tenham impedido que Jesus atuasse plenamente em sua vida. Arrependa-se e permita que Jesus o use de forma completa. Terceiro, opte por uma vida mais simples. Identifique uma área de sua vida excessivamente complicada. Simplifique. Elimine o desnecessário. E cultive confiança em Deus por meio de uma vida mais simples. Quarto, diante da situação de rejeição
ou portas fechadas, pratique a gratidão. Pratique a gratidão. Agradeça pelas oportunidades abertas e prossiga sem ressentimentos. Qual é o convite que o Evangelho de Jesus faz a você hoje? Hoje o Evangelho fez um convite a você. E quem tem que responder isso é você. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar a sua fronte? Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e queremos Te pedir que em nome de Jesus, o Senhor faça em nós uma obra tremenda nessa manhã, Senhor. Muitas vezes o nosso coração é resistente. Muitas vezes o nosso coração, ó Deus, resiste à verdade do Teu Evangelho, Senhor. E nós pedimos então, Pai, que o Teu Santo Espírito, que nos convence de todo o pecado, de toda a justiça do Senhor, o Teu Santo Espírito que molda os nossos corações, que transforma os nossos corações, nessa manhã, faça essa transformação, Senhor. Renova-nos, ó Deus, transforma-nos para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Usa-nos, Deus, de maneira plena, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que as nossas concepções erradas a respeito do Evangelho de Jesus não sejam o motivo, ó Deus, de nós não crermos plenamente no que a Tua palavra nos ensina, Senhor. Que nós possamos abraçar a Tua palavra de maneira plena, Pai. Plena, como ela é. Porque esta palavra é a nossa regra, a nossa única regra de fé e prática, Senhor. É isso que nós Te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.